Pare de tentar fazer com que ele sinta sua falta desaparecendo. Eu sei que isso soa contraditório, mas aqui está o que ninguém te conta sobre a psicologia masculina. Quanto mais você tenta fazer com que ele sinta sua falta, mais esquecível você se torna. E eu vou provar isso para você nos próximos minutos. Consciência, psicologia de verdade e estratégias que realmente funcionam. Sou Andréia Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Neste momento, você provavelmente está fazendo uma de três coisas. Ou está dando a ele tudo o que ele quer quando ele quer, ou está se fazendo de difícil, esperando que ele corra atrás, ou está presa naquele meio termo, tentando ser perfeita e se perguntando por que ele está perdendo o interesse. Todas as três abordagens têm uma coisa em comum: estão focadas nele e não em você. Mas e se eu te dissesse que as mulheres pelas quais os homens se apaixonam, aquelas que eles não conseguem esquecer, aquelas que eles perseguem por meses ou até anos depois do término, essas mulheres não estão jogando joguinhos. Elas operam dentro de uma estrutura psicológica completamente diferente. E ao final deste vídeo, você saberá exatamente qual é essa estrutura e como usá-la. Eis a verdade que vai mudar tudo para você. Os homens não sentem falta de mulheres que tentam ser sentidas. Eles sentem falta de mulheres que criam dependência emocional. Há uma diferença enorme e entender isso transformará a maneira como você aborda cada interação com ele a partir de agora. A maioria dos conselhos diz para você se afastar, ser misteriosa, não mandar mensagem primeiro. Isso é coisa de amador, são táticas. O que vou te ensinar hoje é guerra psicológica, mas do tipo elegante, do tipo em que ele nem percebe o que está acontecendo. Ele só sabe que precisa mais de você. Então, se você está cansada de se perguntar se ele está pensando em você, se já se cansou de analisar as mensagens dele em busca de significados ocultos e se quer saber como é ter um homem que realmente anseia pela sua presença, então preste atenção em cada palavra que vou dizer, porque vou te mostrar exatamente como reprogramar o cérebro dele para associá-la a sentimentos que ele não consegue encontrar em num outro lugar. Vamos começar com a maior mentira que já te contaram sobre fazer os homens sentirem sua falta. Preparada? A mentira é que a ausência faz o coração ficar mais apegado. Não é assim que o cérebro masculino funciona. A ausência sem significado emocional apenas gera indiferença. Mas a ausência após um impacto emocional cria obsessão. Pense na sua música favorita. Você não sente falta do silêncio, você sente falta daquela melodia específica, daquela letra, da maneira como ela te faz sentir. Isso é a impressão emocional e é o segredo para fazer um homem sentir tanta falta de você que ele não consegue se concentrar em mais nada. Eis o que realmente acontece no cérebro dele quando você desaparece sem criar essa impressão emocional. Primeiro, nada. Literalmente nada. A mente dele não te procura porque não há nada significativo para procurar. Você se torna um ruído de fundo que parou de tocar e ele mal percebe a diferença. Mas quando você entende como criar o que eu chamo de abstinência emocional, algo fascinante acontece. O cérebro dele começa a buscar ativamente os sentimentos que você lhe proporcionava. Não você especificamente, mas a maneira como ele se sentia perto de você. E quando ele não consegue encontrar esses sentimentos em nenhum outro lugar, é aí que a verdadeira saudade começa. Em minha prática clínica, observei uma resposta neuroquímica fascinante que ocorre quando alguém sente prazer e, em seguida, esse prazer é repentinamente retirado. O cérebro libera a dopamina, não quando conseguimos o que queremos, mas quando estamos antecipando a conquista do que queremos. Essa antecipação cria um ciclo de desejo intenso que é incrivelmente poderoso.
Muitas mulheres ativam esse ciclo ao contrário. Elas fornecem doses constantes de dopamina por meio de mensagens de texto, atenção e disponibilidade. Depois se perguntam: por que se afastarem não gera desejo? É porque elas nunca criaram a lacuna de antecipação em primeiro lugar. Então, como criar um distanciamento emocional em vez de simplesmente desaparecer? Tudo começa com a compreensão dos 3 tipos de memória emocional que os homens formam em relação às mulheres. O primeiro é a memória de conforto. Essa é segura, previsível, agradável. Ele se lembra de você com carinho, mas não sente desejo. O segundo é a memória de atração. Essa é física, excitante, mas geralmente superficial. Ele te deseja fisicamente, mas não sente sua falta especificamente. Mas o terceiro tipo é onde a mágica acontece. Chama-se memória de identidade. É quando você o faz se sentir uma versão melhor de si mesmo, quando você ativa partes da personalidade dele que ele ama, mas raramente consegue expressar. Quando você o vê de uma forma que o faz se sentir mais vivo, mais capaz, mais interessante do que ele normalmente se sente, a memória de identidade é viciante porque está ligada à autoestima dele. E quando você está longe, ele não sente apenas a sua falta, ele sente falta de quem ele é quando está com você. Essa é a diferença entre alguém esquecer que você existe e alguém passar noites em claro se perguntando quando vai te ver de novo. A seguir, vou te mostrar exatamente como criar memória de identidade em qualquer homem, independentemente de quanto tempo vocês se conhecem ou qual já a sua situação atual. Mas primeiro, deixe-me falar sobre a única coisa que destrói a memória de identidade mais rápido do que qualquer outra coisa: a previsibilidade. Quando um homem consegue prever suas reações, sua disponibilidade, suas respostas, sua energia, você se torna emocionalmente plana na mente dele. Não há mistério, nenhuma descoberta, nenhum motivo para o cérebro dele continuar tentando te decifrar. Mas é aqui que fica interessante. Imprevisibilidade não significa ser volúvel ou inconsistente. Significa ser emocionalmente dinâmica. Significa mostrar diferentes facetas de si mesma em momentos inesperados. Significa ser carinhosa e conectada num dia e misteriosamente ocupada no outro. Não porque você esteja jogando joguinhos, mas porque você tem uma vida rica e plena da qual ele vislumbra momentos. As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos são assim. Elas estão presentes quando querem estar presentes e ausentes quando querem estar ausentes. Não há desespero, nem análises, nem dúvidas se estão fazendo a coisa certa. Elas fluem com a própria energia e deixam os homens se adaptarem ao ritmo delas em vez do contrário. Isso cria o que eu chamo de efeito montanha-russa emocional. Não o tipo prejudicial em que você oscila entre o calor e o frio, mas o tipo intrigante em que ele nunca sabe ao certo qual versão de você vai encontrar e todas elas o fascinam. Agora deixe-me mostrar exatamente como criar uma memória de identidade com qualquer homem a partir de hoje à noite. A chave é aprender a refletir para ele as partes de si mesmo que ele ama, mas que não consegue expressar com frequência suficiente. Todo homem tem aspectos ocultos da sua personalidade, dos quais se orgulha, mas raramente demonstra. Talvez ele seja engraçado, mas trabalhe num emprego sério. Talvez seja criativo, mas passe a maior parte do tempo sendo prático. Talvez seja aventureiro, mas leve uma vida rotineira. Talvez seja inteligente, mas esteja rodeado de pessoas que não apreciam esse seu lado. Sua missão é se tornar a mulher que enxerga e celebra esses aspectos ocultos.
não de forma óbvia, mas sutilmente. Quando ele fizer uma piada, não ria simplesmente. Diga que ele tem um senso de humor único. Quando ele compartilhar uma ideia, não concorde apenas. Diga que ele tem uma mente interessante. Quando ele correr um pequeno risco, reconheça seu espírito aventureiro. Eis a chave. A maioria das mulheres elogia os homens por coisas óbvias, sua aparência, seu trabalho, seus bens. Mas os elogios que criam uma memória de identidade são aqueles que reconhecem traços de caráter, peculiaridades da personalidade e maneiras de ser que ele valoriza, mas raramente ouve serem reconhecidas. Quando você faz isso consistentemente, algo mágico acontece no cérebro dele. Você passa a ser associada à versão favorita dele de si mesmo, e os homens se tornam viciados em pessoas que os fazem sentir-se no seu melhor. Mas aqui está a parte crucial que a maioria das mulheres ignora. Depois de criar essa memória de identidade, depois de mostrar a ele essa versão dele, você precisa criar espaço para que ele sinta falta dela. Você não pode estar disponível o tempo todo para lhe proporcionar essa sensação. É aí que entra o distanciamento emocional. É aqui que a ausência estratégica se torna poderosa. Não uma ausência aleatória, nem uma ausência manipuladora, mas um espaço intencional que permite que a impressão emocional que você criou ecoem na mente dele. Vamos falar sobre a arte da presença e ausência estratégicas. Não se trata de desaparecer aleatoriamente ou se fazer de difícil. Trata-se de entender o ritmo emocional e usá-lo para criar uma atração psicológica quase irresistível. Aqui está a estrutura que desenvolvi ao longo de décadas observando relacionamentos bem-sucedidos. Eu a chamo de método dos picos e vales. Você cria picos emocionais por meio de conexões significativas e vales através da ausência estratégica. O contraste entre esses dois estados é o que cria o desejo. Durante os momentos de ápice, você está totalmente presente, você está envolvida, você está mostrando aquela parte oculta de si mesma, você está refletindo as melhores qualidades dele, você está criando profundidade emocional. Essas interações não precisam ser longas. Às vezes, os apps mais poderosos são momentos breves, porém intensos, de conexão. Então, em vez de manter essa mesma energia constantemente, você cria um vale, você se torna menos disponível, não de uma forma fria, mas de uma forma misteriosa. Você tem outras coisas acontecendo, você nem sempre está disponível, você está vivendo a sua vida e ele consegue fazer parte dela às vezes, não o tempo todo. O período do vale é crucial porque é quando a mente dele processa o que aconteceu durante o ápice, é quando a memória emocional se solidifica, é quando ele começa a ansiar pela próxima experiência de ápice com você. A maioria das mulheres tem medo dos vales. Elas pensam que isso significa perder a conexão, mas os vales são, na verdade, o que tornam os ápices significativos. Sem contraste, não há intensidade. Sem espaço, não há saudade. Veja como aplicar isso na vida real. Digamos que você tenha uma conversa incrível com ele numa noite. Ótima conexão, risadas, profundidade. Esse é o ápice. Em vez de tentar recriar essa mesma energia imediatamente por mensagens ou ligações, você dá espaço. Você se torna um pouco menos disponível nos próximos 1 ou 2 dias. Você o deixa absorver essa experiência positiva sem diluí-la. Durante o período de afastamento emocional, você não o ignora completamente, mas também não o procura. Você se mantém neutra, mas receptiva quando ele entra em contato. Você está focada na sua própria vida. Você cria um mistério sobre o que está fazendo e com quem está. O que acontece durante esse período é fascinante. O cérebro dele começa a reproduzir a experiência do ápice. Ele começa a se perguntar quando isso acontecerá novamente. Ele começa a pensar no que você está fazendo. A memória emocional de como ele se sentiu bem com você começa a se intensificar porque não está sendo diluída pelo contato constante. Agora vamos falar sobre táticas específicas para criar esse distanciamento emocional em diferentes situações, começando pelas mensagens
mensagens de texto, porque é aí que a maioria das mulheres se sabota sem perceber. O maior erro que as mulheres cometem com mensagens de texto é tratá-las como uma conversa, em vez de como moeda de troca emocional. Cada mensagem deve gerar expectativa, criar intriga ou reforçar a memória da relação. Enviar mensagens apenas para preencher o silêncio ou manter contato constante. Na verdade, funciona contra você. Aqui está uma estratégia poderosa para mensagens de texto. Em vez de perguntar como foi seu dia, tente algo como: acabei de pensar em algo que você disse ontem. Ficou na minha cabeça. Então, não explique imediatamente. Deixe que ele pergunte o que era. Isso cria curiosidade e mostra que ele está se esforçando para manter o contato mesmo quando vocês estão distantes. Outra abordagem é a mensagem de retorno. Mencione algo específico de uma conversa anterior que tenha mostrado a personalidade dele de forma positiva. Vi algo hoje que me lembrou daquela história que você contou sobre sua viagem ao Japão. Seu lado aventureiro é muito atraente. Isso reforça a memória da relação enquanto gera uma pequena dose de dopamina. Mas aqui está a chave para as mensagens de texto. Não esteja constantemente disponível para responder. Não tente acompanhar o tempo de resposta dele. Não se sinta obrigada a manter as conversas. Às vezes, envie algo interessante e depois desapareça por algumas horas. Deixe-o se perguntando o que você está fazendo. Isso não significa ser rude ou jogar joguinhos. Significa ter uma vida além do celular. Significa valorizar seu tempo e energia. Significa entender que a disponibilidade imediata diminui o seu valor percebido na mente dele. Agora vamos abordar o elefante na sala. E se você já estiver disponível demais, e se você for a primeira a mandar mensagem, sempre respondendo imediatamente, sempre sendo prestativa, é possível reverter isso? Com certeza. Mas isso requer uma mudança estratégica que pode parecer desconfortável no início. A chave é criar o que eu chamo de quebra de padrão. Você precisa quebrar o ritmo previsível que estabeleceu e criar curiosidade sobre a mudança. Veja como fazer isso sem ser dramática ou óbvia. Comece diminuindo gradualmente sua disponibilidade. Não passe de mandar mensagens o dia todo para um silêncio absoluto. Isso é muito brusco e provavelmente terá o efeito contrário. Em vez disso, torne-se um pouco menos responsiva gradualmente. Se você costuma responder em 5 minutos, comece a demorar 30. Se você costuma mandar mensagem de bom dia primeiro, às vezes pule essa etapa. Se você está sempre livre quando ele quer sair, comece a ter outros planos ocasionalmente. O objetivo é criar uma sutil confusão na mente dele. Ele deve começar a se perguntar por as coisas parecem diferentes, mas sem conseguir identificar exatamente o que mudou. Essa confusão cria envolvimento mental, e o envolvimento mental é o primeiro passo para o desejo. Em minha experiência clínica, observei que quando alguém está sempre disponível, o cérebro o categoriza como um recurso que sempre estará lá. Não há urgência, nenhum medo de perda, nenhum motivo para priorizá-lo. Mas quando a disponibilidade se torna incerta, o cérebro recategoriza essa pessoa como algo que pode ser perdido, o que desencadeia um comportamento de busca. Mas você precisa ter cuidado durante essa transição. Não se torne fria ou distante. Não o castigue por sua disponibilidade excessiva anterior. Simplesmente torne-se mais seletiva sobre quando e como você interage. Mostre a ele que seu tempo e energia são recursos valiosos que ele precisa conquistar para ter acesso. Agora vamos falar sobre o cenário pós-érmino, porque é quando os princípios do afastamento emocional são mais eficazes. Se você terminou recentemente com alguém e quer que essa pessoa sinta muita saudade, a primeira coisa que você precisa entender é que seus instintos provavelmente estão errados. Seus instintos estão dizendo para você entrar em contato, explicar, consertar as coisas, mostrar a ele o que ele está perdendo. Todos esses instintos trabalham contra você. Eles diminuem o mistério,
reduzem seu valor e impedem que o processo de afastamento emocional funcione. Em vez disso, você precisa desaparecer completamente por um período significativo, não apenas do celular dele, mas de toda a consciência dele, sem interação nas redes sociais, sem aparecer onde ele possa estar, sem contato por meio de amigos em comum. Você precisa se tornar um fantasma. Mas aqui está o que torna isso diferente dos conselhos típicos de contato zero. Enquanto você estiver ausente do mundo dele, você não estará sentada esperando que ele entre em contato. Você estará ativamente melhorando sua vida de maneiras que o surpreenderiam se ele soubesse delas. O efeito psicológico dessa abordagem é devastador no melhor sentido possível. Enquanto ele espera que você corra atrás dele, que se quebre, que precise dele, você se torna alguém que não precisa de ninguém. Essa contradição cria uma dissom cognitiva que alimenta pensamentos obsessivos. Vamos falar sobre os erros que destroem o distanciamento emocional e fazem com que você seja esquecível em vez de inesquecível. O primeiro e maior erro é quebrar a sua própria ausência. Você cria espaço, ele começa a sentir sua falta, você sente a atração e então entra em contato porque também sente falta dele ou porque tem medo de perdê-lo. Isso destrói completamente a estrutura psicológica que você construiu. Mostra a ele que sua ausência não foi porque você tinha coisas melhores para fazer, foi porque você estava jogando um jogo. E quando ele percebe que é um jogo, ele para de jogar. O verdadeiro distanciamento emocional só funciona quando é autêntico, quando você realmente tem uma vida tão plena que não precisa de contato constante com ele, quando sua ausência é um resultado natural das suas prioridades e não uma jogada calculada para chamar a atenção. O segundo erro é ser inconsistente com a sua energia quando você interage com ele. Que você criou espaço e ele entra em contato, não seja fria ou severa. Seja carinhosa, mas breve. Seja agradável, mas não insistente demais. Mostre que você está feliz em receber notícias dele, mas que não está desesperada por sua atenção. Outro erro crucial é negligenciar o seu próprio desenvolvimento durante os períodos de ausência. Se você está criando espaço, mas passa esse tempo obcecada por ele, stalkeando suas redes sociais, analisando o seu comportamento, você ainda está energeticamente disponível para ele? Você ainda está naquela frequência desesperada e carente, mesmo que não a expresse externamente? As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos usam seu tempo sozinhas para se tornarem mais interessantes, mais confiantes, mais realizadas. Elas cultivam hobbies, constroem amizades, progridem em suas carreiras, melhoram sua saúde, exploram novos interesses. Quando se reconectam, são genuinamente mais atraentes porque cresceram. Agora vamos falar sobre a mentalidade que torna tudo isso fácil em vez de exaustivo. As mulheres que naturalmente inspiram obsessão não pensam em inspirar obsessão. Elas pensam em viver bem, elas pensam em honrar suas próprias necessidades, elas pensam em construir uma vida tão plena que qualquer homem que queira fazer parte dela precise agregar valor significativo. Essa mudança de mentalidade transforma tudo. Em vez de se perguntar como faço para que ele sinta minha falta, você começa a se perguntar: como crio uma vida tão incrível que qualquer um sentiria falta de fazer parte dela? Em vez de se concentrar no comportamento dele, você se concentra no seu próprio crescimento. Quando você age com essa mentalidade, o distanciamento emocional se torna natural. Você não está disponível o tempo todo porque tem coisas importantes para fazer. Você não manda mensagens constantemente porque tem outras fontes de satisfação. Você não corre atrás porque não está agindo por carência. Esse foco autêntico em si mesma cria a forma mais poderosa de atração, porque não é carência nem manipulação, é simplesmente magnético. Em minha prática, observei que os homens são atraídos por mulheres que estão genuinamente satisfeitas com suas próprias vidas, porque essa satisfação é rara e atraente.
Vamos criar seu plano de ação para se tornar a mulher que ele não consegue esquecer. Não se trata de seguir regras cegamente. Trata-se de entender os princípios e adaptá-los à sua situação específica. O primeiro passo é a quebra imediata de padrões. Se você tem estado muito disponível, a partir de hoje, reduza seu tempo de resposta em 50%. Se você costuma responder em 5 minutos, espere 10. Se costuma responder imediatamente, espere 1 hora. Essa pequena mudança criará curiosidade imediata sem ser drástica. O segundo passo é a auditoria de energia. Analise suas interações com ele na última semana. Quanta da sua energia emocional foi direcionada a ele em comparação com a sua própria vida e objetivos? A proporção não deve ser superior a 30% para ele e 70% para você. Se estiver desequilibrada para o outro lado, você precisa trabalhar nisso. O terceiro passo é criar experiências marcantes. Na próxima vez que interagir com ele, concentre-se inteiramente em criar uma profundidade emocional. Faça perguntas que revelem a personalidade dele. Compartilhe algo genuíno sobre você. Faça-o rir. Crie um momento que se destaque das interações típicas. O quarto passo é a ausência estratégica. Depois de criar essa experiência marcante, fique menos disponível por 48 a 72 horas. Não inicie contato. Concentre-se na sua própria vida. Deixe ou aproveitar essa experiência positiva sem diluí-la. O quinto passo é a implementação consistente. Esta não é uma estratégia pontual, é uma nova forma de agir. Continue com o ritmo de altos e baixos. Continue priorizando sua própria vida. Continue sendo seletiva sobre quando e como você se envolve. E se ele não responder da maneira que você espera, isso é crucial entender. Nem todo homem responde bem ao distanciamento emocional. E essa é uma informação valiosa. Se alguém não sente sua falta quando você não está constantemente disponível, significa que a conexão não era tão profunda quanto você pensava. Não leve para o lado pessoal. Algumas pessoas simplesmente não são energeticamente compatíveis com você. Alguns homens preferem mulheres que estão sempre disponíveis porque é mais fácil e exige menos esforço da parte deles. Esses não são os homens que você quer. De qualquer forma, o homem certo para você responderá ao seu aumento de autoestima e seletividade, melhorando a própria presença. Ele se dedicará mais a passar tempo com você. Ele estará mais presente quando vocês estiverem juntos. Ele começará a valorizar o acesso a você porque perceberá que não é garantido. Lembre-se, o objetivo não é manipular alguém para que ele te queira. O objetivo é apresentar a versão mais atraente de si mesma, que é a de uma mulher que se valoriza o suficiente para ter limites e padrões. Então, sim, eu te dei estratégias específicas para criar distanciamento emocional e fazer os homens sentirem sua falta. Mas a verdadeira mágica acontece quando você usa essas estratégias para se reconectar com o seu próprio poder e valor. Quando você se lembra de que não está tentando convencer ninguém a te querer, você está simplesmente sendo seletiva sobre quem terá acesso à mulher incrível que você já é.